Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa aula e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as 3 leis de Newton, assunto que é muito importante porque ele vai dar início ao estudo de uma parte da física chamada de dinâmica. A dinâmica é a parte da física que estuda as forças e é por isso que existem as 3 leis de Newton. O objetivo delas é explicar o que é uma força. A primeira lei de Newton é muito chamada de lei da inércia. A lei da inércia afirma que o corpo vai permanecer no seu estado atual, no estado em que ele está. Se for parado, vai continuar para sempre parado. Se for em movimento, o objeto vai continuar para sempre em movimento, a não ser que uma força mude isso. Então, a única coisa capaz de mudar esse estado em que o corpo está é uma força resultante, tá? Aqui nesse caso, tem que ser uma força resultante. A simples existência de uma força, no exemplo, não vai fazer com que esse objeto mude de estado, tá bom? A única coisa capaz de fazer isso de novo, reafirmando, é muito importante que você guarde isso, a única coisa capaz de mudar o estado é a força resultante. Então aqui eu passei o enunciado para vocês. Esse enunciado pode ser encontrado de várias maneiras. Eu gosto de pensar que o corpo vai continuar para sempre naquele estado, menos que uma força resultante mude isso. Para vocês entenderem bem essa lei, é importante que vocês saibam o que é inércia. Inércia tem a ver com a tendência daquele objeto continuar no estado em que está. Então, pensa comigo. Quem tem uma tendência maior a continuar parado? Um elefante ou um gato? Imagina que eu vou lá e empurro o elefante. É muito mais difícil tirar aquele elefante daquele lugar do que se eu vou lá e empurro um gato. O elefante, ele tem uma massa muito maior. E por isso a gente diz que ele tem maior inércia. Ele tem uma maior tendência a continuar no estado que ele está. Como esse elefante está em repouso, a tendência é que ele continue para sempre em repouso. E como a sua massa é muito grande, o elefante tem uma massa elevada, a sua inércia, a sua tendência a continuar parado é muito grande também. Precisa de uma forçona para tirar esse elefante do estado de repouso. É por isso que acidentes envolvendo caminhões são muito mais letais, muito mais danosos do que acidentes envolvendo um carro. Isso porque a tendência do caminhão continuar em movimento é muito maior do que um carro. Por que isso? Porque a sua massa, lembrando que massa é o que a gente mede na balança, em quilogramas, dentro do sistema internacional, a massa do caminhão é muito maior do que a massa de um carro, ou mesmo a massa de um cachorro. Se você atropelar um cachorro, por favor, não faça isso. Se você atropelar um cachorro, o dano vai ser menor do que se você atropelar um caminhão, por causa da inércia. A inércia, quanto maior a massa, maior vai ser a inércia. Tranquilidade? Exemplos compostos. A gente pode analisar os exemplos individualmente. Se eu analiso, por exemplo, o elefante, eu preciso empurrar ele com uma força suficiente para ele mudar de estado. Os exemplos compostos são os exemplos onde a gente tem mais de um objeto sendo analisado. Vamos pensar, por exemplo, no cavalo, no cavaleiro. Tá? Tem uma pessoa que está lá montada no cavalo, o cavalo está em movimento. Está em movimento, constante e tal. Quando de repente o cavalo se assusta e freia. Note, esse cavalo ele aplicou uma força que é considerada uma força resultante, ele vai gerar uma força resultante, e por isso esse cavalo ele conseguiu, ele estava em movimento, ele vai conseguir
parar, tá bom? A única coisa capaz de trocar esse estado é uma força resultante. Agora, pensa comigo, o cavaleiro está em cima, não estamos falando de um centauro, estamos falando de cavalo-cavaleiro, dois objetos. Esse cavaleiro, se ele não fizer uma força resultante, uma força que cria uma força resultante, ele vai continuar em movimento, não é verdade? Então, se o cavaleiro não se segurar no cavalo, ele vai continuar em movimento, vai cair para frente. Ele só vai parar quando ele cair de cara no chão. Daí vai ter uma força de impacto que vai fazer, então, ele mudar do estado de movimento para o estado de repouso. Outro exemplo muito importante é o exemplo do ônibus. Imagina que tem várias pessoas dentro do ônibus, uma está segurando puta merda, a outra está sentada, o motorista está sentado e tem um distraidão lá, não está segurando em nada. Está perdido lá, não se segurou, está distraído. E o ônibus está inicialmente parado. Quando de repente o motorista está sentado lá na sua cadeira, ele dá um arranque e acelera. Então o motor está criando uma força que no final vai gerar uma força resultante no ônibus. Lembrando que ônibus, passageiro, motorista são corpos diferentes. Então cada um vai ter que fazer sua própria força para mudar de estado. Então está todo mundo parado inicialmente. O ônibus tem uma força do motor que vai fazer com que ele mude de estado e comece a movimentar. O motorista que estava parado, quando o ônibus se movimenta, o banco faz parte do ônibus e por isso o banco também foi. E esse banco vai fazer uma força no motorista que vai continuar, que vai começar a entrar em movimento junto. Agora, aquele passageiro que não se segurou, que não se apoiou em nada, que não sentou, se ele não fizer uma força, ele estava parado, não estava? Ele estava inicialmente parado lá, o ônibus ainda não arrancou, estava parado. No momento em que o ônibus começa a se movimentar, se ele não fizer uma força para mudar o estado dele, que era parado, ele vai continuar parado. E cuidado, parado não é em relação ao chão do ônibus, é parado em relação a um poste, por exemplo, lá de fora. Então, o ônibus vai sair e o passageiro que não se segurou, que não fez uma força para mudar do estado de repouso para o estado de movimento, junto com o ônibus, se ele não fizer essa força, ele vai ficar parado e vai dar a impressão de que ele caiu para trás, tá? Mas nada mais, nada menos do que ele permaneceu no seu estado, que é o repouso, até que ele bate no chão, e daí quando ele bate no chão, o ônibus consegue fazer uma força para levar ele junto. Essa então é a primeira lei de Newton, pontos importantes que estão destacados aí para vocês. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental. A gente tem uma fórmula que vai ser utilizada para tratar do princípio fundamental, que afirma que a força resultante pode ser calculada multiplicando duas coisas. São a massa e a aceleração. Se você substituir aqui o valor da massa, que tem que ser em quilogramas, se é obrigatório, não podemos usar a massa fora do céu internacional. Se colocarmos a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, nós vamos obter, então, a força resultante. Essa segunda lei ela é muito trabalhada com o seguinte enunciado: sempre que tiver aceleração, vai ter também força resultante. E o contrário também é válido. Sempre que tiver força resultante, vai ter também aceleração, no exemplo. Dois pontos importantes da segunda lei de Newton. Primeiro ponto, o que é a força resultante mesmo? Aqui nós temos um gol quadrado que está sendo puxado pelo motor. O motor, essa parte da frente dele, como dá para notar, o motor aplica uma força de 1000 newtons que está puxando ele para frente. Só que o atrito das rodas com o chão, o atrito do ar, todos os atritos que estão envolvidos, cria uma força contrária, uma força resistente, que também vale 1000 newtons. Acontece que essas duas forças estão se anulando. Considerando que só estão agindo essas duas forças, a gente está desprezando aqui o peso e a normal, que também se anulam aqui no exemplo, mas considerando só essas duas forças,
elas se anulam e a força resultante acaba sendo zero. Pergunta que eu faço para vocês que é muito importante. A força resultante é zero. Esse objeto, ele está parado ou ele está em repouso? Pensa aí. As duas respostas podem estar certas. Ele pode estar em movimento, como pode estar em repouso. Agora, tome cuidado com a resposta. Ele está com certeza em repouso. Isso eu não posso afirmar. Né? Tanto que eu falei para vocês, isso aqui é a força do motor. Isso aqui é o atrito do ar. Sabe aquele momento em que o carro está, tipo, por exemplo, assim, ó, 5 km por hora. Na BR, 5 km por hora e está indo. Você tem que pisar no acelerador para que ele se mantenha a 5 km por hora. Se você tira o pé do acelerador, ele vai perdendo velocidade. Note. Quando eu piso no acelerador e ele segue o tempo todo a 5 km por hora, ele está em movimento retilíneo uniforme. Ele está sempre com a mesma velocidade. Significa que não tem aceleração. Beleza? Não tem aceleração. Esse é o exemplo que nós temos aqui, ó, onde também não tem força resultante. Então é muito importante que vocês entendam. Sempre que não tiver força resultante, que a força resultante for zero, nós também não teremos aceleração, tá? Porque as duas estão ligadas. Sempre que tem força resultante, vai ter também aceleração. E se não tiver uma, não vai ter a outra, tá? O objeto segue sempre com a mesma velocidade. Então, vamos lá, vamos a alguns exemplos. Tem um carro, pode ser esse gol quadrado aqui, ele está a 80 km por hora o tempo todo. Ele segue sempre a 80 km por hora. Tem força resultante, sim ou não? Tem? Não tem, porque a velocidade é constante, significa que não tem aceleração. Não tendo aceleração, não tem também força resultante. Agora vamos para outro exemplo. Vamos dizer que aqui, em vez de o atrito fazer 1000 newtons, vamos dizer que o atrito vai fazer 500 newtons. Nesse caso, existe força resultante. É uma força resultante de 500 newtons para a esquerda. A força que o motor está fazendo está ganhando e por isso tem força resultante. Nesse caso aqui, como tem força resultante, vai ter também aceleração. E esse gol quadrado vai cada vez mais rápido. Ele está 10, ele está 20, ele está 30, ele está... Daqui a pouco ele vai estar 100. Se continuar nesse ritmo, ele vai chegar a 200 km por hora e vai ser um foguete. Aceleração constante, nós vamos ter também força resultante e vice-versa. Tá bom? Essa é a segunda lei de Newton. Tem uma fórmula, essa fórmula é bem simples. Vai multiplicar a massa e a aceleração e vai achar então a força resultante. Segunda coisa interessante dessa segunda lei de Newton é que sempre que eu coloco no lugar da aceleração, eu coloco especificamente a aceleração da gravidade. Muito cuidado, gravidade não é uma força, é uma aceleração, e por isso a unidade é a mesma da unidade de aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Quando eu coloco no lugar da aceleração gravidade, aceleração da gravidade, eu vou estar achando qual força aqui? Eu vou estar achando a força peso. Peso, que não é o que a gente mede na balança, o peso é uma força. Força-peso. Tá bom? Então, multiplicando a massa e a gravidade, que na Terra vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, né, gravidade? Mas multiplicando os dois, eu vou encontrar a força-peso. Tranquilinho? Entramos agora, então, na terceira lei de Newton, que é a famosíssima lei da ação e reação. Sempre que tiver uma força, essa força precisa ter o seu próprio par. Então, não existe força solteira. A força está sempre acompanhada do seu parzinho.
O amor é lindo. Então nós temos algumas características desse para ação e reação. Tá? Para a gente ver essas características, primeiro, coloquei ali duas coisas muito importantes, mas primeiro eu preciso falar para vocês o que é o módulo, o que é a direção e o que é o sentido. O módulo nada mais é do que o valor dessa força. Então, olha aqui, nós temos um gol bola, ele está sendo puxado por uma força de 800 newtons. É uma força horizontal que aponta para a direita. Essas informações que eu dei para vocês são o módulo, a direção e o sentido. Módulo é o valor, 800. Esse é o módulo, é o valor. Direção. A direção, nesse caso, é a direção horizontal. Lembra que eu estou na linha do horizonte, eu estou olhando para o horizonte. Horizontal. Lembrando que de pé, vertical. Mas nesse caso, temos horizontal. E o sentido é apontado pela ponta da seta. Então, o sentido para onde aponta é a ponta que aponta. Temos aqui para a direita, esse é o sentido. Ou então, leste, a gente vai usar mais para a direita mesmo. Tranquilidade? Agora, as características do para ação e reação. Vamos lá. As duas forças que formam um par, elas têm que ter 4 características. O módulo das duas forças tem que ser igual. Então o valor é o mesmo. Se tiver uma força de 800, o par dessa força vai ter que valer 800 também. A direção é igual. Se uma força está na horizontal, o seu par também vai estar na horizontal. Sentido. O sentido é contrário. Se uma aponta para a direita, o par dela vai apontar para a esquerda. Beleza? E outra coisa importante, as forças que formam um par nunca agem no mesmo corpo. Nunca agem no mesmo corpo. Elas têm que ser em corpos diferentes. Por exemplo, se a Terra, planeta Terra, está me puxando com uma força que a gente chama de força-peso, eu estou sendo puxado para baixo. Obrigatoriamente vai ter que ter uma força par dessa aí, que é a força que eu faço lá no centro da Terra, puxando a Terra para perto de mim. É uma força que está em um corpo diferente. A Terra me puxou, a força é marcada em mim. E eu puxei a Terra. Essa força, quando eu quiser desenhar ela, eu tenho que desenhar ela lá no centro da Terra, puxando para cima. Né? A Terra me puxa para baixo, eu puxo a Terra para cima. O sentido é contrário, não é? Nota, a direção é a mesma, vertical. As duas forças estão na vertical. O valor tem que ser o mesmo. Eu tenho lá uns 600 quilos, então a minha força-peso é mais ou menos uns 600 newtons. A força que eu estou fazendo lá no centro da Terra também vai ser 600 newtons. A gente chama essa força de força-reação da força-peso, né? Então, o valor tem que ser o mesmo. Por isso que, se vocês olharem ali, a força normal e a força-peso não formam um par. Lembrando, a força normal é a força que segura o objeto em cima de uma superfície. Nota, o valor é o mesmo. Elas estão na mesma direção e elas têm sentido contrário. Então, por que não formam um par? Por que essas duas forças, essa aqui que é a força normal e essa aqui que é a força-peso, por que elas não formam um par? Elas não formam um par por causa do quarto critério. Tem que ser em corpos diferentes. Essas duas forças agem no mesmo corpo, as duas em cima do bloquinho. Por isso que elas não formam par, ação e reação. Vou apagar o quadro rapidinho para mostrar
alguns detalhes aqui para vocês, antes da gente encerrar aqui nossa aula de hoje. Tá quase no final, segura aí, segura aí, segura aí. Aqui não temos editores, então vamos ter que esperar mesmo. Seguinte, meus amigos, aí temos um exemplo clássico da terceira lei de Newton. O Sr. Batman, tá vendo um tapão na cara do Rock? Isso acaba formando um par-ação em reação. Note, Batman fez uma força na cara do Robin. E eu posso dizer com certeza que a cara do Robin também deu um tapa na mão do Batman. Então, aqui, fisicamente falando, a agressão é mútua. Independente de quem foi o agente iniciador desse combate, os dois fazem uma força que tem mesmo módulo, mesma direção, o sentido é contrário, né? Então, se o Robin levou uma força para cá, a mão do Batman vai sofrer uma força para cá. Meu Deus, Victor! E tem que agir em corpos contrários. Um age no rosto, a outra age na mão. Então, formam um par ação e reação, sim. Mais um exemplo agora da primeira lei de Newton. Nesse caso, nós temos aqui um carrinho cheio de bolinhas. Eles vão descer ali, a tendência é continuar em movimento. Tranquilo, é isso mesmo. Só que aqui tem um bloquinho. E daí o carrinho chega e bate no bloquinho. E o que acontece com as bolinhas que estão em cima? Elas não recebem uma força nelas mesmo. Não recebem. Então as bolinhas vão continuar em movimento, vão cair para frente. Beleza? O segundo exemplo é o exemplo de ter um copo d'água, uma folha de papel e uma moeda em cima. Quando a pessoa puxa a folha de papel com bastante força, a moeda tende a continuar parada. Então ela vai ficar parada. Eu só fiz uma força no papel, né? Então eu puxo bem rápido, a moeda vai ficar ali e vai cair. Aqui temos um exemplo da segunda lei de Newton para calcular. Nós temos que inicialmente passar essa massa aqui para quilogramas. Lembrem que cada 1000 gramas dá 1 quilo. Então, nós vamos pegar esse 3.000 e dividir por 1000 para passar para quilos, né? Sempre que tiver de gramas para quilos, divide. Vai cortar aqui os zeros e vamos achar 3 quilogramas. Agora a gente vai substituir isso aí na fórmula da força resultante. E vamos encontrar uma força resultante de 3 newtons. Beleza? Então lembra, sempre que tiver força resultante, vai ter também aceleração. Temos um caso de movimento retilíneo uniformemente variável, a aceleração é constante. Segundo exemplo. Ficou um também, né? Era para ser 2. Agora é 2. Para um objeto de 2 toneladas, sob a ação da gravidade, calcule a força-peso. Então aqui nós vamos passar esse 2 aqui para quilos. Agora é o contrário, né? Cada tonelada tem 1000 quilos, então aí vão ser 2000 quilos. Então vocês vão usar essa fórmula aqui, substituir os dados cada um no lugar, né? Nós vamos encontrar aqui. Deixa eu ver.
se não me falha as contas, esse valorzinho aí vai ser o valor da força-peso desse objeto que está sendo puxado para baixo. Beleza? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Agradeço ter assistido até aqui. Se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. E eu vou estar fazendo mais alguns vídeos para vocês. Acho que esses vídeos são muito importantes para vocês memorizarem o conteúdo. E também quem for se preparar para o Enem vai ter um suporte melhor aí. Beleza? Eu vou estar analisando aí a qualidade do vídeo para tentar melhorar sempre. Então, ficamos por aqui. Valeu, muito obrigado.